diálogo entre Estados Unidos e Irã teria sido retomado, após os iranianos dizerem que suspenderam as negociações por causa de ataques de Israel contra o Líbano. Mas a notícia de agora, às 10 horas 21 minutos, aparece na sua tela. Irã e EUA retomam o diálogo e Trump minimiza interrupção. Vamos entender isso aqui? Ele minimizou interrupção nas conversas, dizendo que houve apenas uma pequena falha. Também disse que teve uma ligação telefônica muito produtiva com Benjamin Netanyahu. Sim, ligação entre Trump e Netanyahu. Duas fontes ouvidas pela CNN disseram que essa ligação entre os dois foi acalorada e que Trump chegou a usar palavrões. Bom, agora a expectativa é pelo fechamento de algum acordo temporário, o que pode ocorrer na semana que vem, ainda segundo Donald Trump. Espera-se que o documento envolva a abertura do Estreito de Hormuz, que você está vendo aí algumas imagens dos navios parados, mas que este documento não contenha concessões sobre o programa nuclear iraniano, que é a questão de grande divergência entre os dois países. Ainda falando aqui de Oriente Médio, hoje autoridades de Israel e do Líbano retomam as negociações em Washington. Pois é, os dois países de fronteira estão com negociação onde? Em Washington, que é ali, são os países que se colocam, né, como mediadores nessa tentativa de consolidar o cessar-fogo entre os dois países do Oriente Médio. O encontro ocorre após semanas de escalada militar entre Israel e o Hezbollah, que é um grupo apoiado pelo Irã. A trégua entre os dois entrou em vigor no dia 16 de abril. Mesmo assim, os disparos continuaram. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou mais ataques contra o que descreveu como alvos terroristas nos subúrbios ao sul da capital Beirute. Tudo isso no início da semana, ele disse. No último fim de semana, o secretário de Estado americano Marco Rubio conversou com o presidente libanês e o premier israelense, propondo um plano de desescalada gradual. Porém, de acordo com o que eu te falei até agora há pouco, viu? Dessas apurações da CNN, a ligação entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu terá sido acalorada. E Trump também se coloca ali como mediador, né? Para tentar retomar, estender esse cessar-fogo entre Líbano e Israel, mas pelo jeito não tem dado muito certo. Que o presidente americano Donald Trump negou a informação de que os Estados Unidos e o Irã não se comunicaram nos últimos dias, como foi divulgado pela mídia estatal iraniana. A correspondente Mariana Janjá tem mais informações ao vivo, direto da Casa Branca. Boa tarde para você, Mari, novamente, e bem-vinda ao 360. Oi, Débora, muito obrigada. Boa tarde a todos. Débora, é um limbo, né, nessas negociações, nessa etapa de negociações que está acontecendo desde meio de março, na verdade. Já se sabia que essas seriam negociações difíceis, complexas, mas desde o meio de março, Donald Trump fala que está muito perto de conseguir um acordo com o Irã e, no fim, isso acaba não acontecendo e os dois lados, tanto o Irã quanto os Estados Unidos, contradizem um ao outro, né? Então, o Irã disse que está avaliando, a mídia estatal iraniana, na verdade, informou que o Irã está avaliando uma proposta enviada pelos Estados Unidos, mas que não tem conversado, diz que o Irã não tem conversado com os americanos. E Donald Trump foi agora às redes sociais para dizer que se trata de fake news, que os Estados Unidos e o Irã têm conversado sim, conversaram anteontem, conversaram ontem, conversaram hoje, isso nas palavras de Donald Trump. Ele também disse que um acordo está próximo sim. No Congresso, o secretário de Estado americano Marco Rubio tenta defender as ações do governo americano para os senadores, que no momento em que a população está cada vez mais descontente com essa guerra e os efeitos dessa guerra para os americanos, principalmente no bolso, claro, os efeitos econômicos, porque há um cessar-fogo que não se sustenta, há um Estreito de Hormuz que continua praticamente fechado, preços que continuam altos e uma guerra que continua se arrastando. E um dos pontos centrais dessa guerra é o conflito entre Israel e o Líbano, Israel e o Hezbollah,
no Líbano. Donald Trump e Netanyahu conversaram ontem, uma conversa que, segundo fontes, se tornou acalorada, porque depois de Trump dizer que Israel não atacaria a capital, Beirute, Netanyahu disse que Israel continuaria os ataques contra o Hezbollah como era previsto. E o Irã já deixou bem claro que vai avançar nas negociações só depois que for resolvida essa questão entre Israel e o Líbano. Então isso acaba sendo um entrave também nas negociações, aliás, um entrave adicional em negociações que já eram e sempre foram muito complexas entre Estados Unidos e Irã, principalmente, claro, por causa do programa nuclear. E aí agora vem mais essa questão de Israel e Líbano complicar ainda mais as coisas. E por hoje as conversas que aconteceram aqui no Departamento de Estado entre os Estados Unidos, Israel e Líbano acabaram e devem continuar amanhã. Débora e Yuri. Muito obrigada, Mariana Jangiacomo, falando conosco direto da Casa Branca. Bom trabalho para você. Agora, Dani, como que o Trump vai embalar a narrativa desse acordo? Porque, a rigor, é um acordo que o regime fica mantido, o programa nuclear malemar vai ficar mantido, controle do estreito sobre o Irã, mísseis balísticos, o programa também mantido. Hezbollah, assim, como que você prevê e com o seu conhecimento vai ser embalada a narrativa comunicacional do Trump para este acordo? Caio, isso está mais parecendo the winners take it all para os iranianos. Porque, de fato, e aí eu concordo com o Lorival, os conservadores iranianos, eles têm mais razão do que os conservadores americanos. Isso é, os iranianos conseguiram criar uma condição, uma armadilha, de maneira que os Estados Unidos não conseguem fazer muita coisa. Voltar a atacar o Irã é algo desastroso para os países do Golfo, algo desastroso para o sistema mundo. Então, o que ele faz agora é tentar dizer, não é? Vamos empurrando isso com a barriga um pouco, vamos tentar trabalhar a ideia de que eu vou libertar, ou vou criar condições para que haja, ou que exista livre trânsito ali no Estreito de Hormuz, mas, na realidade, vai ser muito difícil embrulhar esse presente de grego, sabe? Então, o que ele vai tentar dizer é mudar o tom, como tem mudado, oscila como sempre, né? Eu levei um susto quando ele disse que ia jogar bombas no Omã. Falei, será que ele errou? Será que ele queria falar Iêmen e falou Omã, jogar bombas no Omã? O principal ator de mediação, um dos principais, né? Com relação ao Irã e os Estados Unidos. Então eu vejo que ele tem uma dificuldade enorme. O que ele vai fazer é, aos poucos, parar de falar do programa de mísseis balísticos, que é algo impressionante, parar de falar em proxies, como o Lorival disse, falar de uma maneira diferente sobre o programa nuclear, e ele já disse isso abertamente. Então eu acho que aos poucos ele vai tentar naturalizar essas questões, e eu acho que ele vai tentar ganhar força ao dizer que o Irã nunca mais terá armas nucleares, vou conseguir um tempo de pedágio maior do que o Obama vai conseguir, ou conseguiu lá atrás, não vou deixar cobrar nenhuma taxa para passar aqui e ganhar tempo até aparecer um outro problema, que pode ser, inclusive, o problema cubano, né? Talvez criar uma outra cena, uma outra questão, para tentar compensar nesse jogo de múltiplas arenas o desastre que foi para a diplomacia e para a ação militar americana e israelense contra o Irã nesses últimos meses.